Olá, bem-vindos ao canal Desenha Pra Mim. E hoje nós vamos falar sobre aba. Eu já falei em outros vídeos que eu ia comentar, né, fazer um vídeo sobre aba. E ensinando, inclusive, que aba é uma ciência e não um método. E tem um motivo para dizer. Porque aba coleta dados. aba é o acrônimo de Apply Behaviors Analysis. É a análise do comportamento aplicado. Então a gente vai trabalhar diretamente no comportamento inadequado. Quase sempre é um comportamento que precisa ser modificado ou adicionado. E por que ele é uma ciência? Ele é uma ciência porque a gente coleta dados. Enquanto o aplicador, na realidade a equipe é formada por um analista e um aplicador, sempre. O analista passa o programa para o aplicador e nós vamos tratar um comportamento específico. Aí o comportamento pode ser uma birra, pode ser o ensinamento da criança ficar sentada ali para fazer uma atividade, seja ela qual for, e a aceitação do não, do espera aí, espera a sua vez, enfim. E a gente vai trabalhar um comportamento que foi pré-definido, que precisa ser trabalhado. E como no autismo a gente tem um espectro muito grande, então assim, o que a gente pode entender é que cada indivíduo tem uma necessidade diferenciada. Por isso que a aba é tão eficaz, porque ela trabalha no comportamento daquele indivíduo. E o relatório é para aquele indivíduo, não é um método que a gente coloca na caixinha e a gente vai fazendo sempre um passo a passo. Então há uma diferença. Ao receber esse programa, voltando, né? Ao receber esse programa do analista, eu vou aplicar dentro daquele ambiente, pode ser um consultório, uma sala, todos os recursos e ferramentas que eu tenho para poder coletar esses dados, para eu saber realmente se aquele indivíduo está aprendendo o que eu estou ensinando ali. Pode ser uma coordenação motora fina, pode ser alguma coisa sensorial, pode ser uma coordenação motora grossa, pode ser um comportamento que a gente quer adicionar, um comportamento que a gente quer retirar, extinção. Então eu vou fazer alguns mandos, e os mandos são justamente isso. É um mando, dar um comando. É o comando de mando mesmo, né? É mando de comando mesmo. E aí, nesse comando, a gente vai saber se ele está entendendo ou se ele não está entendendo. Se a criança não estiver alcançando, depois de 3, 4 sessões, a gente tem que mudar esse programa. Porque é um sinal de que o que a gente programou ali, o que a gente fez, não está funcionando. Aí a gente volta a falar com o analista, volta a conversar com a família e vamos fazer de uma outra forma. Porque é sempre modificar quem está ensinando, não quem está aprendendo. Esse é o foco de aba. E por que ele é tão eficaz para o autismo? Porque no autismo é um transtorno do comportamento. E como ele é um transtorno do comportamento, tratar o comportamento é o que é de mais coerente nesse momento. Agora, não significa que aba é somente para autismo. A gente pode usar a aba para qualquer outro tipo de transtornos, ou então quando os indivíduos são neurotípicos. Não tem por que não usar. Se de repente um comportamento que a gente quer modificar, adicionar, um comportamento de ansiedade, por exemplo, a gente pode trabalhar também com aba. Enfim, todos os comportamentos. E a gente já tem, por definição de conceito, que todo comportamento tem uma função, e essa função a gente define através do estudo dos antecedentes e depois da consequência que é isso, né? Tem vários exemplos que eu poderia dar aqui, mas eu queria focar em explicar, e depois eu vou fazer outros vídeos a respeito de análise funcional, análise do comportamento, enfim. Eu queria focar em explicar a todos que aba é realmente um tratamento eficaz, é realmente difícil de conseguir profissionais que trabalhem nessa linha correta, dessa forma, porque não tem regulamentação, ainda não tem, e não sabemos quando vai ter. Mas que existe uma forma adequada de trabalhar o aba, existe. Existe um protocolo, né? Ainda não existe uma definição regulamentada. E dentro desse protocolo, aí sim a gente pode realmente ter resultados muito favoráveis. E assim, uma coisa muito importante, não existe aba sem medição, não existe aba sem a medição e os relatórios. Os relatórios são muito importantes e os relatórios precisam ser muito específicos, dizendo o que foi testado, o que foi feito, o que deu certo e o que não deu certo e qual é o nosso objetivo. Sempre, sempre. Então, assim, eu já vi vários relatórios muito bem feitos. Logicamente, os melhores ainda são de fora do Brasil.
Mas aqui dentro do Brasil muita gente está fazendo um trabalho muito legal. Eu sou a favor de aba nas escolas públicas. Já tem um movimento aí para que a gente possa ter dentro da escola pública o aba, dentro das salas de recurso, mas é um processo, isso vai demorar bastante. Então, assim, se você está interessado que o seu filho faça um tratamento aba, se coloque na posição de entender que precisa desse analista, precisa do aplicador, precisa no final ter um retorno do que está acontecendo. Porque no aba não existe essa de você entrar no consultório e quando a criança sai você pergunta assim, como é que ele está indo? Ah, ele está indo muito bem, mas aí não te dá os detalhes, não existe isso. O máximo que pode acontecer, olha, eu coletei os dados aqui, eu vou colocar lá no relatório, você pode olhar o relatório, a gente vai te entregar o relatório, que seja. Mas nada assim para ficar muito distante, sempre coletando os dados e colocando dentro da análise, dentro do formulário. E você recebe esse relatório todo, né? Na realidade é um formulário, é um relatório. Recebe esse relatório todo descrito direitinho, como é que foi feito, o que foi feito. E muito importante os pais também saberem que até dá para o pai e a mãe aplicar a aba em casa. Ele tem que estar preparado para poder fazer isso. Só que a gente tem um envolvimento emocional. E não só isso, a gente divide tarefa em casa. Então, muitas das vezes não dá para a gente focar na atividade, para a gente fazer essa, como é que eu posso dizer? Essa coleta de informações. Aí, de repente, a gente tem que parar para atender o telefone, ou para trabalhar, ou fazer o almoço, coisas desse tipo. E isso atrapalha. Então, nem sempre a gente consegue fazer dessa forma, mas a gente pode aplicar os conceitos de aba enquanto a gente está trabalhando com a criança em casa, né? O que está reforçando aquele comportamento? Reforçador também é um dos conceitos, né? Será que eu estou reforçando? Será que alguma coisa, o ambiente que está reforçando um comportamento inadequado? Porque assim, a gente também pode reduzir os comportamentos de ecolalia e estereotipia. Mas isso precisa ser muito bem analisado, precisa ser feita uma análise funcional para saber por que essa ecolalia acontece, por que essa estereotipia acontece. Tem muitas, na realidade a gente tem um padrão de um relatório chamado RIR, que é Response, Interruption, Redirection, é resposta interrompida e redirecionada. Então, por exemplo, descobrir formas, mas aí primeiro precisa saber como vem essa estereotipia. Vou explicar, só um minuto. Encontrar formas de você interromper aquele comportamento, né? Será que eu consigo? Como que eu consigo? Primeiro preciso saber que tipo de estímulo vem antes. Por que aquela criança faz aquela estereotipia, ou aquele adulto que seja. Ele faz porque é um sensorial, né? Logo depois que ele faz sozinho dentro do quarto e não tem contato com ninguém, ou nada acontece antes, ele está lá fazendo, aí é sensorial. É uma questão de esquiva, toda vez que ele não quer fazer alguma coisa, ele começa com ecolalia, ou é tangível, quando ele quer alguma coisa, ele começa com ecolalia, ou é atenção, ele precisa de uma atenção, e daí ele começa a fazer essa ecolalia porque ele quer essa atenção sua. No caso do meu filho, eu já observei que em muitos casos é o sensorial. Ele está ali, eu acho que é um dos mais difíceis de ser trabalhado. Porque assim, como não tem estímulo antecedente, a gente fica meio, como é que eu vou fazer para isso, né, parar, né? Parar, extinguir, eu vou ser muito sincera, eu não consegui. Mas eu consegui alguns outros avanços que depois eu vou falar no vídeo de funções, análise funcional, ok? Agora sim, funciona, o RIA realmente, se fizer um relatório e entrar nesse padrão, você consegue resultados muito bons, desde que você faça uma análise bem feita. Então, dentro do aba, a gente trabalha todo esse universo sempre direcionado ao comportamento, porque behavior é comportamento, é a tradução de comportamento em português. E pra gente é muito importante, e assim é o que mais funciona. Sabe, em todas as opções que eu já vi por aí, é a que mais funcionou também na minha casa e com as pessoas que eu atendo também. Gostou do vídeo? Se gostou, dá um like, compartilha, segue a gente nas redes sociais, comenta aí se você já conhecia a aba, se o seu filho faz o tratamento aba. Lembrando que o pai e a mãe em casa podem usar os conceitos e podem inclusive aplicar a aba, mas aí você tem que realmente estar preparado para isso, física e emocionalmente.
e para poder ter tempo de fazer, porque não é tão simples. O tratamento realmente é caro, ele realmente não é barato. Os planos de saúde não oferecem ainda, as escolas, infelizmente, aqui no Brasil ainda não tem. Então, o bom mesmo seria a gente entender bem os conceitos de aba, para a gente trabalhar em casa os conceitos. Não vai ser o aba, como propriamente dito, mas vamos conseguir trazer esses conceitos para que a gente tenha mais, como é que eu vou dizer, mais evolução no tratamento do nosso filho, no desenvolvimento dele, no desenvolvimento das habilidades. Porque esse é o foco, é desenvolver habilidades através da observação do comportamento. Muito obrigado e até a próxima.